everyone and welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de Espanglês. Olá, meus carinhos, como estás? Eu espero que muito bem, é um prazer estar aqui com vocês nesse nosso segundo encontro, não é mesmo? Nosso segundo encontro que traz um tema muito importante, que é a primeira coisa que você deve se atentar quando estamos falando de interpretação de texto. Interpretação de texto trabalha com o quê? Texto. E existem vários tipos de textos, nós chamamos de gêneros textuais, né? Os tipos de textos, como a gente pode fazer para reconhecer eles. E hoje vai se tratar disso a nossa aula. É um assunto importantíssimo, é uma parte assim da linguagem que é fundamental que vocês tomem propriedade, porque afinal os gêneros textuais eles são infinitos. Mas existem alguns aspectos que são fixos e a gente pode também estudar as línguas estrangeiras tomando base desse conteúdo. Exatamente. Então, olha só, lá na nossa tela, saindo agora, vou de novo, olha aqui, ó, que bonita essa transição que eu fiz, ó. Gêneros textuais Enem, textual genres em inglês, e como é que fala em... Gêneros textuales. Gêneros textuales. Tá vendo? Aí, olha só, para começar, a gente vai falar sobre o conceito de gêneros textuais. Claro. Vou lá na tela que eu gosto de... Posso pegar aqui? Teacher, Sim. ou maestra, confusão. Ou professora. Ou professora, é português, inglês, espanhol. Vocês estão vendo que a Patrícia, ela fica desbravando o espanhol, mas eu não, amiga. Eu tenho que tomar essa coragem com o inglês também, viu? Eu fico tentando desbravar. Tá né? certo. Para ser um estudante de língua estrangeira, é muito importante ter cara dura, ou seja, cara de pau, ter coragem, exatamente. Sem Aí mesmo que você fale um portunhol, né? Mas tá saindo alguma coisa. É uma estratégia. Ó, gêneros textuais, gente, que é o assunto de hoje, o conceito. O que são gêneros textuais? São as diferentes formas de texto usadas para transmitir as mensagens que pretendemos aos seus receptores. Olha lá, são exemplos de gêneros textuais: crônicas, contos, notícias, bilhetes, listas de compras, sim. Você não sabia, não? Uma lista de compra é um gênero textual. Uma receita de um bolo é um gênero textual. E os gêneros textuais, eles são classificados conforme a sua função comunicativa. Cada gênero tem a sua função social, a sua função comunicativa, cada gênero tem as suas peculiaridades, certo? Certíssimo. E eles são produzidos com linguagens e estruturas diferentes. Ou seja, cada gênero textual recorre a um tipo de texto. Há muitos gêneros textuais, enquanto há 5 tipos de texto. Vamos ver o que é a diferença entre gêneros textuais e 5 tipos de texto. Eu costumo dizer que os gêneros textuais, você olha, você já identifica. Por exemplo, você pega uma caixinha do remédio, tira aquele papelzinho, se eu só te mostro e você sabe o contexto que eu tirei dentro da caixinha, que gênero textual é esse? Aí você vai me dizer, professora, isso daí é uma bula. Então, esse nome, bula, é o gênero textual. Só que a forma é o nome que se dá ao gênero textual. Contudo, quando a gente vai para o texto, a gente vai ver os ingredientes, como é que ele montou esse texto. E existem 5 tipos de texto, 5 tipos textuais, ou seja, estratégias de fazer para montar o texto, né? Isso. Que são eles: narrativo é um tipo textual, descritivo é um tipo textual, argumentativo e expositivo. Temos também o injuntivo, que dá as orientações. São esses, exatamente, as orientações. São esses 5 tipos de de texto. É. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre gêneros textuais. Gêneros textuais e os tipos textuais estão dentro do gênero textual. Já estão dentro dos gêneros textuais, exatamente. Aí, olha só, lá, trocando aqui, a gente vai começar com o primeiro tipo, que é o quadrinho. Em inglês, a gente chama de comic strip. Eu leio? Pode ler. Vamos lá, tô aqui mais pertinho. Então, a história em quadrinho, também conhecida como HQ, é um gênero textual que combina elementos visuais e textuais. É o que vocês já conhecem como linguagem verbal e não verbal, né? Ou seja, linguagem que tem palavra e que não tem palavra, que tem palavra e que não tem palavra. Verbal e não verbal. Para contar uma história, ela utiliza uma sequência de imagens, geralmente acompanhadas por balões de fala. Tá vendo? Tá dizendo a característica fixa do gênero textual. Qual é esse gênero textual?
quadrinho, que representam diálogos e pensamentos dos personagens. Mas uma característica é ter o quê? A presença de personagens, a fala, os balões, linguagem verbal e não verbal, e elas se completam, tá? Por que elas se completam? Porque às vezes você fica com dúvida, você leu ali no balão, mas não entendeu completamente, vai para a imagem, vai olhar ali o rostinho, vai olhar os outros elementos visuais que tem ali no quadrinho. Podem abordar diversos temas, desde aventuras e super-heróis até questões sociais e políticas, como qualquer gênero textual. Exatamente. Né? E eu diria até que tem um outro gênero textual. Dá uma olhada aqui. Vem aqui pra gente aqui a nossa imagem. A gente tá falando de comic strip, né? Comic strip, na verdade, de quadrinho. Mas também, eu não coloquei pra vocês, mas temos o cartoon. O cartoon é um pouco menor, né? Ele é menor do que a comic strip, que ela é feita de vários quadrinhos, né? Geralmente você tem ali uma personagem já duradouro, tipo a Mafalda, né? Sim. Muito conhecida. Eles são personagens tão assim duradouros que você faz uma pré-leitura. Quando você, por exemplo, quando falou da Mafalda, quando você encontra ali a Mafalda, essa menininha, você já sabe que a menina é muito crítica e de visão muito Exatamente. social. Quando você tem o conhecimento... Um pouquinho ácida. E humor ácido. Se você tem o conhecimento de mundo sobre a Mafalda, você já vai, assim, esperar certas situações dela. Então, tem ali... Na sua prova, por exemplo, pode ter uma questão da Mafalda e você vai saber que ela jamais falaria aquilo ali. Aquilo ali não é da índole, digamos assim, da personalidade da Mafalda. Então, o seu conhecimento de mundo, seu conhecimento prévio sobre algumas comic strips são importantes também. Agora, o cartoon, como eu estava falando, ele é uma coisa mais breve, mais básica ali, uma informaçãozinha, uma imagenzinha, nada tão... um segmento maior de vários quadrinhos. E ele fala mais sobre essa questão social e política, né? Ele tem mais essa pegada de questões sociais e políticas do que super-heróis, aventuras. Basicamente, o cartoon ele é mais desse jeito e cai muito no Enem. Esse tipo de gênero textual, gente, é um dos mais fáceis, justamente porque a professora falou, combina o quê? Linguagem verbal e não verbal. Todos que têm a linguagem não verbal, uma imagem para ilustrar alguma coisa, fica mais fácil de você interpretar, ainda mais se a imagem está associada com o que ele está pedindo na interpretação, né? É uma ferramenta a mais para você completar ali o sentido do texto. E aí você não está nem falando de língua, você está falando de quê? De você interpretar uma imagem, de você ver o semblante dos personagens, você prestar atenção se está triste, se está feliz, se está assustado, se está nervoso, isso ajuda muito, tá? Aí você imagina essa ferramenta, essa ajuda de interpretação textual em um texto de língua estrangeira. Então, muitas vezes você não tem um conhecimento lexical, ou seja, você não conhece todas aquelas palavras, todo o sentido, então fica um vácuo ali. Contudo, com o texto vai te ajudar e a linguagem não verbal vem te dar uma forçona também. Exatamente. Então, essas foram o quê? Esse foi, no caso, o primeiro gênero textual. Gênero textual, desculpa se estou falando rápido. Vamos lá, desacelerar um pouquinho. O gênero textual que a gente comentou, né? Comic strip, histórias em quadrinhos, as HQs bastante conhecidas. Vamos para a nossa segunda? Bora. Olha lá. Segundo tipo, olha só essa transição. Ah, não, além de a gente... Eu tinha esquecido aqui, né? Que a gente trouxe exemplos. A gente vai trabalhar durante as aulas bastante. Aqui vamos usar só os elementos que foram ditos, só para ilustrar. Tá aqui as personagens. E, por sinal, está cá Mafalda e Susanita. E olha, pior que eu tinha esquecido que tinha Mafalda aí. E a Susanita já é mais tontinha, assim, sabe? Ela representa as pessoas que não estão entendendo muito o que está acontecendo no mundo. E eu não sei nem como é que a Mafalda consegue, às vezes, tá muito, enfim, mas... Então, aqui estão elas, né? Elas estão aqui, as personagens, o balão, linguagem verbal e linguagem não verbal. Aí você vai para o texto, você lê e completa o sentido e o que te pede sobre ele, o comando da questão, se você estiver no Enem, ou se você estiver lendo só para se deliciar também, que pode acontecer, Exatamente. Né? Aí, além do exemplo em espanhol, a gente vai ter também exemplos em inglês, tá? Cada gênero textual, olha só, lá voltando para nossa imagem, a gente agora vai falar de um outro gênero textual, que é o gênero textual, um dos mais difíceis de se interpretar. Nós estamos falando de... Poema. Ou poetry,
né? Pode até vir pra cá, ó, pra eles Pode, olharem pra gente, né? Pode olhar pra gente aqui. Olha aqui pra gente. Não, dá uma olhadinha. Mira-nos. Look at us. Olha pra gente. Então, poema ou poetry, né, em inglês, ele é um gênero textual que é muito subjetivo. Sim. Então, você interpretar, até em português, na sua própria língua, você fala, mas o que esse negócio está querendo dizer aqui? O que é isso? O que ele quer dizer? Imagine, quiçá, em outra língua. Aí fica muito mais complicado, né? O poema, o que acontece com o poema também? Que a gente até conhecendo já o perfil dos nossos estudantes, eles vão olhar e vão dizer, isso aqui é um poema. Porque olhou, qual é o formato? Lembra? Gênero textual, forma. Olhou, viu que está escrito em verso. Que é aquele trechinho que a gente já vai ver, né? É verso, não está escrito em prosa, não está organizado em parágrafos, em párafos. Então, são características fixas dele, como a professora falou, bem falou, a linguagem é mais subjetiva, porque está dentro do grupo de um texto o quê? Literário, né? Não é não literário, não é uma linguagem objetiva. Então, você pode sim se deliciar, ler um poema e tomar muito cuidado para pegar todas as pistas que aquele eu lírico, aquela voz que sai do poema, traz para você. E, em geral, são temas, né, mais que envolvem sentimentos, mas também pode falar sobre tudo, né? Pode falar sobre qualquer coisa, das coisas mais simples, das coisas mais, né, complicadas, difíceis, aí você pode imaginar os adjetivos que completam essa situação. Agora, é óbvio que no Enem eles não vão também te dar um poema muito simples, muito fácil de você destrinchar, Isso. né? E cai bastante. Cai pra Dedé, olha só, volta lá pra nossa imagem, olha aqui. Temos aí o poema. Vamos só ler, né? Um poema é um texto literário composto de versos e que podem conter rimas ou não. Diferente da prosa, escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes. Todo mundo conhece isso. Você no terceiro ano já sabe, já está careca de saber. Então, as características dos poemas. Os principais elementos que compõem um poema são o verso, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo. Bien. E, professor, o que tem a ver isso na eletiva? Isso aqui eu já sei, viu? Eu já sei sobre poema, já sabe. Mas a gente está falando de outra língua e de outra manifestação de linguagem. Mas coincide, né? São línguas hermanas e fazem parte falando do espanhol, mas do inglês estamos no mesmo planeta, né? Exatamente. E essas produções textuais, elas existem em qualquer língua. Então, aí estão as características que são fixas. Olhou, bateu o olho, já sei. Gênero textual? Poema. Aí você vai pro texto e vai descobrir o que esse poema vai te trazer. E olha só esse poema que eu trouxe. É um poema que caiu lá no Enem do ano passado. Last year caiu esse poema aí que, olha só que interessante. Spanglish. Tem o nome da nossa letiva, só que em inglês, né? Spanglish é spanglês, né? De espanhol e inglês. Spanish, espanhol, e English, inglês. Então aqui é um poema que usa as duas línguas. Você tem aqui, ó, Pues estou criando Spanglish. Aí você tem cultural, que também você vai falar, né? É cultural e é a mesma coisa que cultural. É a mesma coisa em espanhol, né? A mesma coisa em inglês. Ou seja, aqui você tá lendo inglês, espanhol e português. Você só vai fazer... trabalhar... Quando palavras são iguais, você trabalha só que a fonética. o som, exatamente, os sons são diferentes. Em inglês vai ser cultural, né? E o espanhol, cultural. E em português, cultural, esse ao no final, esse systems. Esse vai, olha só, eu não vou fazer a leitura desse poema, mas eles têm um materialzinho e isso. É interessante que vocês leiam aí. É, claro, com certeza. Aí você vai ver, ó, as palavras em inglês, as palavras em espanhol, cadê? Como era um poema que estava na prova de espanhol, você nota que ali tem... Ele tá na prova de inglês. Na prova de inglês, desculpa, porque é o ritmo. Como estava na prova de inglês, a gente vê que possivelmente ali ele foi escrito em inglês fazendo esse jogo com o espanhol, mas a carga maior dele é inglês. E aí estão as características que a gente trabalhou, não é? Então, aqui rapidão, ó, olhou, poema, precisa nem ler ainda, né? Poema, porque está escrito em versos. Tem o que é verso? É quando é curtinho, assim, as canções também são escritas em verso. E o que é estrofe? É esse conjuntão todinho aqui. Professora, aula de português. Sim, a aula de português está ajudando aqui, né? O que já foi dito. Aí, Patrícia, se eu entendesse melhor, eu ia dizer se aqui tem ritmo, se aqui tem... Se ele fez as combinações. Isso. Tudo
que pode cair para vocês quando fala-se de poema. Olha aqui, bem aqui tem as referências, né? Quem escreveu esse poema e de onde foi tirado. Tá E bom? engraçado que você pode perceber que... eu ia falar uma coisa importante, mas agora eu não lembro o que eu ia falar. Já lembra. Me perdi aqui um pouquinho. Falei vocês, Ana, até eu lembrar, que eu ia falar um negócio importante aí. E é isso, o poema lembra os gêneros textuais, as características, uma linguagem mais subjetiva. Lembrei. Lembrou. Lembrei, desculpa atrapalhar a professora. Pode ficar à vontade. Que é engraçado que você, antes de você ler, esse texto estava no Enem, caiu esse texto aqui, né? Caiu no Enem. Antes mesmo de você ler o enunciado, e no enunciado diz, neste poema de não sei quem, sobre isso, aquilo. Sobre não, ele vai falar sobre o que é. Ele vai dar umas pinceladas. Antes mesmo de você saber que é um poema, lá no enunciado da sua questão, você já sabe que é um poema. Por que você já sabe que é um poema? Justamente pelas coisas que a gente acabou de falar, né? Da questão de ser separado por... Por ser formado por versos, estrofes. Aí quando você vai pra leitura, você já que consegue. você vai ver se tem ritmo, se tem rimas, se ele faz, ou se é com versos brancos, ou seja, não tem rima, não tem rima. Eu ia falar ritmo, mas é rima que Isso. dá ritmo. Então você já consegue ver que se trata de um poema porque você já tem esse conhecimento De mundo. de mundo. Você já trabalhou com poema no terceiro ano, né? Nessa altura do campeonato, você já sabe dizer que aquilo é um poema, sim, sem antes mesmo de você ler. Então essa é a importância de você já fazer essa ligação, essa análise antes de você entrar na interpretação é importante porque isso você já vai mais ou menos até sabendo onde você pode ir para procurar uma informação. Quando se trata, por exemplo, de uma receita de bolo, né? Se estão te pedindo o modo de preparo. Que aí vai ser o tipo textual, tem um tipo textual específico, é o injuntivo. Lembra que a gente falou do símbolo? Isso, vai ser o injuntivo, ele tá te dando... Tá te dando as instruções, ele tá te Isso. orientando, né? Manual, quando você compra algo, aí tem aquele manual também. Exatamente. Então, assim, são os elementos textuais, né? Exatamente, então você já sabe mais ou menos onde é a parte que você vai atrás daquela informação que você está procurando. Então é importante isso, viu? Agora, a questão do poetry, do poema, já foi. Vamos para o nosso segundo gênero textual, que é A campanha publicitária. Isso, o advertisement, que é a campanha publicitária em inglês. Afinal, se a gente tá nesse mundo e consome, são as campanhas publicitárias e todos os textos. Nós temos textos e gêneros textuais por todos os lugares, basta olhar e ver. Isso. O texto publicitário, deixa eu pegar aqui, ó, só para situar onde é que está a minha leitura. O texto publicitário, um tipo de texto, é um tipo de texto vinculado em campanhas publicitárias e podem ser textos de natureza escrita, oral e visual. Eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de convencer o leitor para a compra de produtos e serviços. Então, ele tem um objetivo. É diferente quando eu pego um poema, que uma das partes da pré-leitura também é olhar se eu conheço aquele poeta, porque se eu já li outros poemas dele, eu vou dizer, Pablo Neruda, esse daqui fala dele. De amor, isso. Exatamente, estilo dele. E aqui, campanha publicitária, você olha, gente, para campanha publicitária, você já sabe qual é o objetivo de uma função social dele. Exatamente. E qual é o tipo de função comunicativa que ele quer, né? Não somente a campanha publicitária, também não é somente só, né? Somente só é engraçado. E não é só para venda de serviços, produtos e tal, você também tem uma campanha também você pode também ter... Já vou mostrar, que tem um exemplo em inglês que eu coloquei, e depois eu falo. Pode continuar, professora. Então vamos lá, geralmente são encontrados nos meios de comunicação, jornal, revista, televisão, rádio, internet, outdoor, entre outros, né? E o outdoor em si também já é um gênero textual. Exatamente. Então vamos seguir. Olha que legal que a professora Patrícia fez. Esse é um exemplo de espanhol. Campanha publicitária. Aí o que eu tenho? Eu tenho na campanha publicitária algumas características. O objetivo, eu já venho com o meu conhecimento de mundo, sei que vai dar ali, vai me caminhar para um pensamento, para uma compra, né? São vários caminhos que podem me levar, mas eu já sei algum deles porque o mundo já me apresenta isso. Aí sim eu vou para o texto. E olha, gente, isso não precisa ficar batendo a cabeça com isso não, porque isso já é um processo natural da leitura, tá certo?
Então, você vem e lê aqui linguagens verbais, linguagens não verbais, porque essas são muito presentes em campanha publicitária. Então, é mais um gênero textual que em língua estrangeira é muito bom para vocês, porque é um texto bem completinho, visualmente, e vai te ajudar na compreensão do sentido final, tá? Você tem, quando tem os dois tipos de linguagem, né, verbal e não verbal, já sabe que o meio caminho tá andado ali. Esse aqui é um exemplo em inglês, que inclusive caiu também no Enem do ano passado, tá fresquinho, né? Aqui, nesse caso, não é exatamente uma campanha para querer vender algo. Aqui a ideia é outra, aqui ele está falando, você consegue imaginar, né? Olha para essa imagem aí, nós temos aí muito um lixo, né? Temos lixo pra caramba, temos a palavra food aqui, que é comida, que eu acho que todo mundo deve conhecer, porque também pelo aquele aplicativo iFood, né? A palavra food ficou muito conhecida, até para quem não estava muito ligado em inglês, já sabe que food é comida. Então, temos o texto do qual eu não vou ler, mas é uma campanha mais para fazer, é uma campanha, né, social, para fazer o bem, né? Que é a questão de você não desperdiçar muito o alimento, jogar alimento fora, então fala muito sobre isso, né? Então, esse tipo de campanha, ela é um pouco diferenciada da campanha de querer vender, né, um pacote de viagem, querer vender algo do tipo, um serviço. Tem um objetivo social. Tem um objetivo social. São as campanhas de vacunas, ou seja, as campanhas de vacinação, né? Vacunas. Aprendi vacinação, vacunas. Eu tenho, Vacina. inclusive, que ter uma vacuna que tá difícil aqui. Está retraçada. Retraçada. Olha, gente, tô aprendendo só de ouvir aqui a teacher. E eu também, viu? Ó, aí nós temos aqui o texto, nosso próximo gênero textual, que esse aqui, ele é um dos mais difíceis, que são os textos jornalísticos, reportagem, journal articles. Eles são um pouco mais difíceis, porque aqui é muito improvável você ter uma imagem. Se tiver uma imagem, é uma imagem que vai te ajudar muito, né? Então, olha só, os textos jornalísticos, vamos lá rapidinho para eu poder ler e mostrar para vocês. Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, né, as magazines, rádio, televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Então, atualmente, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. E o assunto pode ser diverso, né? Pode falar sobre qualquer coisa. Inclusive, dependendo do texto jornalístico, a linguagem pode ser mais formal do que informal. E quando a linguagem é mais formal, eu sinceramente acho mais fácil no inglês. Porque você tem muitas palavras ali parecidas, português com inglês, que elas são mais usadas quando a linguagem ela é formal. Então, textos acadêmicos, por exemplo, são bons, sabe? Porque você tem alguns finais, alguns sufixos que lembram muito. Globalization, por exemplo. Todo mundo sabe que ali é globalização, esse final, né, lembra muito. Então, isso são coisas que aparecem mais nesse tipo de texto que são formais. Então, uma característica importante dos textos jornalísticos é sua efemeridade, visto que favorecem o conhecimento de informações atuais com o propósito de difundir o que acontece de novo. Engraçado que eu fui limpar aqui. Eles não eram para limpar, era um trocinho aqui agora. Ah, não, isso aqui não sai não? Ah, enfim, pensei que era um negocinho da caneta. Então temos aqui, ó, um exemplo em espanhol, que isso na verdade só veio um exemplo em espanhol, não veio nenhum exemplo em inglês nesse aqui, que é o teu texto de desmatupizar. É isso? Como é que fala? Desmatupizar o turismo. Então, quando a gente fala de textos jornalísticos, como a professora falou, vai vir uma linguagem, muitas vezes essa linguagem mais objetiva, mais objetiva, não vai entrar a subjetividade, vai trazendo as informações. A subjetividade, por que não entra a subjetividade? Porque ele vai te informar, viu que as informações, ele diz que podem ser passageiras? Por quê? Nos textos jornalísticos, como ele está trazendo informação, é fundamental a gente olhar quais características. Quando, né, sobre o que ele está falando, está dizendo, está falando sobre o tema, mas em que período, né, isso está acontecendo, por quê? Vai trazer informações.
né? Então, aqui é um texto que é organizado em prosa, porque é organizado em... Deixa eu colocar aqui a canetinha, que se chama bolígrafo. Aí temos o título, no caso desse daqui, porque ele não precisa seguir exatamente... os textos, mesmo eles fazendo parte, mesmo dividindo a característica do gênero textual, de um escritor para outro, alguns detalhes podem mudar, tá certo? Então, esse texto aqui, vocês vão ler aí, vão ver a importância, né? Quando ele fala de Machu Picchu, el turismo, aí ele começa falando que todo mundo quer ir para Machu Picchu, aí depois ele vem e fala por que todo mundo quer ir para lá, né? Então fica aí a dica de leitura e vocês vão concluir que é uma linguagem mais objetiva, por vezes mais fácil, porque você faz o quê? Você pega as informações e é isso e pronto, né? Isso. Há um ponto de vista do escritor nesse texto aqui, aí você descobre... Mas não é muito subjetivo a ponto de um poema, de ser igual ao poema, uma música, por exemplo. Perfeito. E seguimos para mais um gênero. Textual genre, que é a letras de música. Letras de música. O song lyrics, né? As letras de música. Você quer fazer isso aí? Deixa eu dar uma leitura. Deixa eu dar uma lida, né? Letras de música, profe, por favor. Song lyrics. Pronto. Letras de músicas, letras de canções são textos que abordam temas diversos com vocabulário. Gente, isso aqui vocês já sabem, conhecimento de mundo. Com vocabulários amplos e com presença de figuras de linguagem que dão às palavras outros arranjos e significados, porque estamos, mais uma vez, falando de uma linguagem subjetiva, uma abertura maior para o quê? Para interpretação. Você vem com o seu conhecimento junto com a inspiração do compositor e faz a sua interpretação. Mas no Enem você não vai poder ter uma interpretação tão livre, né? Porque o que acontece? O comando da questão vai te guiar para o que ele quer saber sobre essa canção. Então você não vai simplesmente marcar qualquer coisa, você vai ser comandado, o comando da questão vai te dizer. Lembrando que na prova do Enem, o texto vai estar na língua estrangeira que você escolher, vai estar em inglês ou vai estar em espanhol. Contudo, o comando e as alternativas estão em português. Exatamente. Sim? Então vamos lá. As características desse gênero textual são organizadas em versos, como o poema, e estrofes e na oralidade, porque ele é feito para ser o quê? Cantado. Então é diferente de alguns poemas que são brancos, que não tem rima. Aqui é distinto. Hay que tener las rimas para fazer sentido, para ser tocado. Olha só, a gente tem aí uma letra de uma música, que é a letra de uma música que é essa aí é da Madonna. Ela vai vir pra cá, né? Menina, não acredito que ela vai vir pra cá? Eu ia pro Rio de Janeiro, e aí é bom. Eita, professora! Eu ia pro Rio de Janeiro e estaria lá, mas eu não iria pro show, porque ia ser um arrastão louco lá. Mas não vai rolar mais, eu não vou. E essa música é da Madonna, dessa diva, da rainha do pop, né? Todo mundo conhece a Madonna. Quem não conhece, realmente é muito difícil. E é uma música que é um trecho da música e eu, sinceramente, achei essa música bem facinho de interpretar. Caiu no Enem, tá? Essa questão com essa música. E aqui, salvo me engano, ela fala sobre a morte de um amigo que foi cedo e do álbum dela, Erótica, né? E é uma música que tá fácil de você... na questão, tá fácil, mas nem sempre as letras de música, né, song lyrics, vai ter essa facilidade na hora de você ter uma interpretação de texto. Por isso que eu falei, os poemas, as músicas que são muito subjetivas, elas têm essa dificuldade um pouquinho maior, mas ainda assim não é impossível. Impossível. E o que acontece no gênero canção é que o seu conhecimento, mais uma vez, seu conhecimento de mundo aqui no Espanglês vai te determinar, porque muitas vezes você conhece o grupo musical. Isso. Então, o grupo musical vai te direcionar eu já conheço, vocês vão ver aí uma banda chamada Calle 13. Quem já conhece, quando vai pegar e aparece lá, porque já caiu no Enem, uma canção deles, eu já sei.
Geralmente eles falam sobre isso. E às vezes não é nem só a banda, é o ritmo, né? Isso. Como fala? É o ritmo mesmo, o estilo. O estilo musical, né? Se é funk, geralmente tem uma temática. Se é pop rock, tem outra temática. E assim, o seu conhecimento de mundo sempre te ajudando a interpretar melhor o mundo e os textos. Exatamente. A gente, na verdade, aqui estamos chegando no final da nossa aula, mas antes... e o tempo tá indo, mas só que temos uma parte agora que é o mão na massa. O mão na massa vai mostrar aqui, ó, professora. Opa, olha só o aviãozinho passando aí pra vocês. Eu vou de novo, vai. Vai de novo. Estamos acabando, mas vamos. Vai de novo, que a gente quer ver o aviãozinho indo. Eita, o aviãozinho não foi, tá com delay o avião. O avião tá com atraso. Ele foi e voltou. Ele sumiu aí nos Andes, ninguém mais viu ele. Então, mão na massa, passa aí pra gente. Isso, tem um troço estranho, né? Mas não foi. Aí a gente tem uma atividade para vocês. Essa atividade vai ser uma forma de vocês trabalharem a criatividade de vocês. Ainda mais quem é aquariano aí, vai usar toda a criatividade de um bom aquariano nato. Isso eu tô brincando com a astrologia, gente. A gente só tá brincando com a astrologia, que eu acho legal. Então vamos lá, vocês vão fazer o quê? Você pode mostrar aqui pra gente aqui atrás as informações, aí a gente lê. Vamos lá, vamos ver. Olha só. Aluno, você vai produzir algum gênero textual do seu interesse, pode ser um que a gente trabalhou aqui. Pode ser canção, pode ser um texto publicitado, pode ser uma tirinha, pode ser, né? Eu até pensei que a tirinha fosse mais fácil, porque você aí vai trabalhar até com a tua criatividade no desenho, porque eu sei que tem muito aluno que desenha nessa mediação tecnológica. Tem muito poeta aí também, amiga. E também tem muito poeta, então você escolhe, é livre-arbítrio, você vai escolher... E aí, você vai determinar a língua estrangeira, você não precisa fazer com as duas línguas, ou espanhol, ou inglês. Você escolhe. Eu acho que inglês é melhor. Não, brincadeira. Começa. Não, aqui é paz, gente, é paz. Aqui é paz selada. Não, é sério, é só uma brincadeira. Mas aí você vai, além de determinar a sua língua estrangeira, podendo ser inglês ou espanhol. Então, olha só, o exemplo ali, se escolher fazer uma tirinha, um quadrinho, deve-se usar a linguagem não verbal por meio de desenhos, óbvio, além da linguagem verbal, ou seja, seguindo as características de que cada gênero possui suas funções sociais. Pode ser uma carta, uma receita, um poema, uma música, uma notícia, um cartoon, né? Você decide? Pode ser até uma postagem. Você sabia que aquele texto de postagem, aqueles textos que a gente faz descritivos, às vezes posta a imagem, faz uma descrição embaixo que tem aquelas características, é um gênero textual também. Então, o que você vai fazer nesse momento de mão na massa? Vai pegar esse bate-papo, esse encontro, né? Esse nosso encontro aqui na eletiva e vai fazer a sua produção. Lembrem-se, são infinitos gêneros textuais. Escolhe o que te apetece mais, né? E produza, já começa a ensaiar. Ai, que ser sinvergüenza, cara dura, e começa a escrever em espanhol ou inglês. Ou inglês. Como tá ali escrito, você decide. Tu decides? It's up to you. Ou seja, você decide. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham bastante sucesso na atividade de vocês. Eu tenho certeza que vai daí muito bom. Temos alunos assim maravilhosos e pessoas que sabem o que estão fazendo. E essa é a nossa última aula juntas, né? Só foram 2, mas de agora em diante a gente vai ficar sozinho e você vai ficar com a gente. So, see you next class. Bye, bye. Agora começa a sequência de revezamento, né, professora? Espanhol, inglês, espanglês. E é um prazer estar aqui com vocês. Vocês que nos escolheram, que seguramente já são apaixonados e estão muito dispostos a conhecer espanhol, inglês, suas características e a sua linguagem. Então, es esto. Gracias, cariño, profesores, maestros. Muchas gracias y hasta la próxima.